Olá, no vídeo anterior nós vimos a respeito do Apocalipse 11 e o seu cumprimento na Revolução Francesa. No vídeo de hoje, que é o último da série, sobre Apocalipse 11, falaremos sobre Apocalipse 11 e a Reforma Protestante. O primeiro texto é Amós, capítulo 3, o verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Toda vez que Deus vai agir na história humana, Ele revela aos seus servos, os profetas, o acontecimento que está por vir. E veremos nesse estudo que a Reforma Protestante profetizou a respeito da Revolução Francesa. Então nós temos aqui o livro de Thomas Goodwin, Exposição de Apocalipse, na página 188, escrito em 1639, mais de 100 anos antes da Revolução Francesa. Notemos o grande conhecimento destes homens, e eles sabiam o que estava por vir, através de interpretações corretas das profecias. Leiamos. Por 10ª parte da cidade, entendo algo como 1/10 da Europa. Corretíssimo. Por terremoto, aqui entende-se uma grande concussão ou abalo dos estados, políticos ou eclesiásticos. Corretíssimo. Por esse terremoto que cai em 1/10 da cidade, esse 10º é tão abalado que cai. Isto é, deixa de ser 1/10 da cidade ou pertencer à sua jurisdição. França deixou de pertencer, depois da Revolução Francesa, à jurisdição papal. O efeito desse terremoto e da queda desse 10º da cidade é a morte de 7.000 homens de nome. Agora, por homens de nome, nas Escrituras, entende-se homens de título, cargo e dignidade. Estes, tendo matado as testemunhas, serão mortos, sendo privados de seus nomes e títulos, que serão erradicados para sempre. Perfeito! Agora, qual desses 10 reinos pode ser o significado? Não é difícil conjecturar. Os santos e as igrejas da França. Perfeito! Deus fez uma maravilha para mim em todos os seus procedimentos para com eles, do primeiro ao último, e parece que alguma grande e especial honra lhe será reservada ainda no final. Pois é certo que a primeira luz do Evangelho, pela pregação do primeiro e do segundo anjos, de Apocalipse 14, que lançou as bases para a ruína do anticristo, saiu do meio deles, a saber, os de Lyon e outros lugares da França. Que explanação perfeita de acontecimentos que ainda ocorreriam e que nós verificamos posteriormente, e para nós hoje já é passado, na história da Revolução Francesa. Cumprimento perfeito. E isso foi escrito 150 anos antes da Revolução Francesa. Agora, um outro reformador, Dr. H. More, em seu livro O Mistério da Iniquidade Contido no Reino do Anticristo, livro 2, capítulo 12, página 408, escrito em 1664. Que um terremoto significa comoções políticas e mudanças de assuntos é óbvio para qualquer um, mas que a cidade aqui mencionada não deve ser entendida como uma cidade de tijolos ou pedras, mas como um estado, pois concebo que é bastante claro que esta cidade é a mesma cidade mencionada no 8º versículo, que é chamada de grande cidade. E esta grande cidade é a prostituta da Babilônia. E a prostituta da Babilônia nada mais é do que o corpo do clero idólatra no império, que pertence à 7ª ou última cabeça da besta, que é uma cabeça de blasfêmia, bem como as 6 primeiras, isso é, uma cabeça idólatra. Ou seja, ele dizendo que esta grande cidade faz parte da Grande Babilônia. E a Grande Babilônia ela é constituída pelo papado e juntamente com os 10 reis. E a França faz parte deste reino. E agora o mesmo livro na página 408. Donde podemos entender o que significam esses 7.000 nomes de homens, pois nem 7.000 significam qualquer número determinado, mas apenas a natureza ou propriedade desses nomes de homens que são ditos mortos, a saber que eles são títulos, dignidades, ofícios ou ordens de homens pertencentes ao estado da cristandade. Perfeito. Como sob o 7º título, que se tornou idólatra e anticristão. E este número 7 é multiplicado por 1000. Significa uma anulação perfeita de todos esses ofícios e ordens de homens,
pois nenhum homem aqui está necessariamente implícito em ser morto, mas apenas todos os ofícios e fraternidades anticristãs devem ser dissolvidos e abrogados, e as coisas devem ser reduzidas à pureza dos primeiros 400 anos. Pois matar por um diorismo significa nada mais do que fazer com que algo deixe de existir, correto? Este, sem dúvida, é o verdadeiro significado deste lugar. E a 10ª parte da cidade terá um sentido maravilhosamente coincidente com isso. Agora, um outro reformador, Pierre Jurieu, no seu livro Os Cumprimentos das Profecias Bíblicas, volume 2, página 68, agora escrito em 1687, ele nos diz: "E é daí que pretendo extrair minha prova mais forte, com a qual sustentar minha hipótese geral, que o império do papado está chegando ao fim. Veremos uma concordância tão admirável entre os eventos e as profecias explicadas que convencerá abundantemente que o que estou prestes a dizer não é simples conjectura." Mesmo livro da página 261, ele nos disse: "E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Não me deterei no significado desta representação, um terremoto, pois é do conhecimento de todos os que são versados nos profetas, que no estilo profético, um terremoto significa uma grande comoção de nações que deve mudar a face do mundo." Ele fala: não vou me deter no significado da representação terremoto, porque todos nós conhecemos isso. Eles conheciam tudo a respeito do simbolismo bíblico. Ele falou: vou explicar diretamente o que vocês conhecem. Notem. E agora ele vem: porque terremotos derrubam cidades, montanhas e mudam completamente a face de um país. Criam vales onde havia montanhas, colinas onde havia vales, lagos que antes eram terras secas e desertos de países que eram habitados. De modo que é certo que, de acordo com esta profecia, em poucos anos a face do reino anticristão será mudada, mas não em todos os lugares. Será apenas 1/10 da cidade que cairá por causa deste terremoto. Perfeitamente. Então, na França, com esse grande terremoto, que era a Revolução Francesa, os homens que tinham grandes títulos deixaram de ter. O terremoto abalou, como ele fala aqui, que montanhas descem a vales e vales são elevados a montanhas. E as pessoas que causaram a revolução, que eram pessoas comuns, subiram a grandes títulos. No mesmo livro, agora a página 265, agora, qual é a 10ª parte desta cidade que cairá? Na minha opinião, não podemos duvidar que seja a França. Este reino é a parte mais considerável, ou pedaço, dos 10 chifres, ou estados, que outrora constituíram a grande cidade babilônica. Ela caiu. Isso não significa que a monarquia francesa será arruinada. Ela pode ser humilhada, mas aparentemente a providência planeja uma grande elevação para ela posteriormente. É altamente provável que Deus não deixe impunes os horríveis ultrajes que ela comete hoje. Esta 10ª parte da cidade cairá em relação ao papado, romperá com Roma e a religião romana. E conhecimento absurdo. Justamente. Então, nós vemos aqui que os filhos e os netos dos reformadores, bisnetos, conheciam muito. Eles foram ensinados diretamente por seus pais e avós, que eram reformadores. E uma coisa interessante é que o método de interpretação profética era justamente o historicismo. Não tinha nada de futurismo ou preterismo, não. E eles pegavam os símbolos da Bíblia e interpretavam juntamente com outros textos na própria Bíblia. Vamos deixar claro novamente aqui. Eles não estão fazendo como nós hoje, adventistas do sétimo dia, que pegamos já os livros empoeirados de história e pegamos o seu significado profético e vemos que cumpriu-se o significado profético na história. Não, estão dizendo o que iria ocorrer ainda. Estão profetizando para as nações, mostrando que vai acontecer na França uma revolução. Eram profetas de Deus. Os reformadores e seus filhos eram profetas de Deus. E vimos aqui que esse Pierre Jurieu, ele escreveu 102 anos antes da Revolução Francesa. E se cumpriu com exatidão. E agora Jacques Philippot, esclarecimento sobre o Apocalipse de São João, página 208. Escrito em 1687, bem antes da Revolução Francesa. Assim como o rei da França fez o máximo para aumentar a glória do papado, será o rei da França quem mais
contribuirá para a sua ruína. Perfeita predição. Na mesma página, ele diz ainda: é certo que os terremotos nas escrituras significam grandes mudanças ocorrendo nas nações. E agora na página 209 ele diz: haverá uma mudança surpreendente na França. O mundo inteiro ficará feliz, exceto o clero, os monges e os jesuítas. Perfeito. Justamente porque a Revolução Francesa, ela combateu a Bíblia, mas também combateu o papado. Que em 1698, a França ela prendeu o Papa e tomou os seus territórios, os territórios pontífices. E também lembrando que a partir de 1798, o papado perde o seu poder político. E continuando, ele diz: pode-se perguntar quais são as minhas razões para acreditar que é a França, e não qualquer outro reino, a que se refere esta 10ª parte da cidade que cairá pelo terremoto. As minhas razões são estas. Presumo, em primeiro lugar, que a cidade aqui mencionada é a Babilônia, ou seja, o Império Papal, a Igreja de Roma, o Império do Anticristo. Isso foi provado. Em segundo lugar, considero como certo que a França é um dos 10 chifres da besta, um dos 10 reinos que, segundo Daniel, seriam formados a partir dos escombros do Império Romano, e que, segundo São João, ela se ergueria ao mesmo tempo que a besta, isto é, com o Império Papal. Isso é evidente pela história. A monarquia francesa, como todos os estados vizinhos, foi estabelecido sobre as ruínas do Império Romano e cresceu ao mesmo tempo que o bispo de Roma. Em terceiro lugar, considero como certo que a França é um lugar e uma parte da cidade, isto é, do Império Papal. E agora John Wilson, O Bálsamo de Gileade, página 135, escrito em 1742, bem próximo da Revolução Francesa. Antes da queda do Anticristo, um dos 10 reinos que apoiaram a besta passará por uma revolução maravilhosa. Apocalipse 11:13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. Por essa 10ª parte deve-se entender um dos 10 reinos em que a grande cidade, a Babilônia Romana, foi dividida. Muitos consideram este como o reino da França. Então, ele diz que muitos consideram este como o reino da França. Muitos quem? Muitos reformadores, que nós lemos há pouco aqui. Sendo o 10º e último dos reinos quanto à época de sua ascensão, e o que deu a Roma a denominação de besta com 10 chifres, e também sendo o único dos 10 que nunca foi conquistado desde sua ascensão. Por mais improváveis que este e outros eventos profetizados possam parecer na época, a mão todo-poderosa do único Deus sábio pode logo realizá-los, quando menos se espera. Perfeito. Também aqui, perfeito. Agora a pergunta é a seguinte: como é que estes homens, que eram filhos de reformadores, tinham este vasto conhecimento, a ponto de saber interpretar o que iria ocorrer no futuro sobre Apocalipse 11, aplicando isso a uma revolução que ocorreria na França? E hoje, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, não conseguem interpretar da mesma forma. Como é que eles aplicam ou o preterismo ou o futurismo? Se todos os reformadores que deram origem às respectivas igrejas que hoje existem, aplicavam o historicismo em interpretação profética? Essa aqui é a pergunta. Agora, nós adventistas do sétimo dia, damos apenas continuidade àquilo que estes homens ensinaram. E eles estavam corretíssimos. Então nós enxergamos o cumprimento profético na história. Eles anunciavam o que iria ocorrer. Deus revelou para eles, através da própria Bíblia. Então vemos que aquele texto de Amós 3, verso 7, que Deus nada fará sem antes revelar a seus servos, os profetas, ocorreu também aqui em Apocalipse 11. Antes do cumprimento da profecia, Deus revelou a seus servos, que nessa época eram os reformadores, a respeito de eventos que ocorreriam no futuro. E tudo se cumpriu, ou seja, eles foram homens inspirados por Deus. Aqui termina o estudo e esperamos vocês para o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.